Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz do Xalá esteja com todos vocês. Sou o Palhão das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal e já com o nosso cenário já quase pronto para falar sobre médium de transporte, uma pílula que eu estava devendo a todos vocês. Mas antes da gente falar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho, clica no joinha aqui, bem aqui embaixo, que você vai ajudar o nosso canal. Eu disse isso no outro vídeo, já quero agradecer vocês, porque o nosso outro vídeo já teve uma taxa de like o triplo do que a gente está acostumado. Então quero pedir que você realmente dê o like nesse vídeo. O nosso canal sofreu devido a gente não ter uma constância para gravar vídeos há algum tempo atrás, devido a alguns problemas. E aí a gente acabou que o algoritmo do YouTube acabou entendendo que não era tão relevante os nossos vídeos. Então, para que o nosso canal volte a crescer, volte a chegar nos números que ele chegava, eu vou pedir que você dê o seu like agora. Então clica aqui no joinha, é esse botãozinho aqui embaixo, ajuda demais, mostra para o YouTube que o vídeo é legal e além disso também deixe comentários, tá? Sempre que possível eu sempre comento, ou pelo menos eu dou um coraçãozinho ali no comentário, sou eu que faço isso. Então se você puder, deixe o seu comentário lá. Aliás, a gente vai deixar comentário porque a gente vai propor aí uma certa discussão na nossa pílula de hoje. Bom, dito isso, eu estava prometendo um vídeo sobre médium de transporte. O que é médium de transporte? Primeiro, a gente precisa entender o que quer dizer. Médium de transporte é como ficou popularmente conhecido o médium que tem facilidade em transportar energias. O que isso quer dizer? É um médium que tem facilidade em entrar em contato com a energia dos ambientes e com a energia das pessoas. Então o médium de transporte, ele tem como característica chegar num lugar e absorver a energia daquele local. Além disso, ele também tem facilidade em sugar, ele tem facilidade em pegar, por isso que a gente chama de médium esponja, energia das pessoas que estão em volta, tá? É importante falarmos que isto não é um tipo de mediunidade. Por quê? Porque mediunidade é aquilo que, assim como uma faculdade mediúnica, que é a forma correta de falar, é aquilo que nós desenvolvemos ao longo do tempo. E além de desenvolvermos ao longo do tempo, faculdade mediúnica quer dizer algo que a gente escolhe e que a gente pode muito bem já desenvolver ela. Beleza? Mediunidade é outra coisa. Né? Existem vários tipos de mediunidade. Clarividência, clareaudiência, facilidade de papometria, para incorporação, psicofonia, psicografia. Esses são tipos de mediunidade, dos quais nós médiuns, e vocês médiuns, porque todo mundo é médium, pode ter várias dessas faculdades. Agora, médium de transporte é uma característica mediúnica. Isso quer dizer, você já nasce com essa característica. Você já vem, né, você já encarna com esta característica, com esse aspecto mediúnico que você nunca desenvolveu. Então você pode ter, por exemplo, uma pessoa que nunca foi num terreiro e ela tenha essa característica mediúnica de ser um médium de transporte. Isso também não quer dizer que ao longo do tempo você vai ser um médium melhor de transporte. Lógico, ao longo do tempo, e aí se a mediunidade de transporte ela te prejudicar na sua vida, é importante que você procure uma casa, um centro, um terreiro, um dirigente que possa te auxiliar de como você lidar com esta sua característica. Porém, você não vai ser menos médio de transporte ou mais médio de transporte ao longo do tempo. Coisa que acontece com a nossa mediunidade. Nós, ao longo do tempo, pai Léo, eu sou médium vidente. Você começou lá vendo vultos, e aí, hoje em dia, depois de desenvolver, você consegue ver espíritos personificados, plasmáticos, com uma série de detalhes. Então, você desenvolveu a mediunidade de vidência. A mediunidade, que nós não podemos chamar de mediunidade, de transporte, ela não é desenvolvível. Ela já vem com você com uma característica, como um código base, vamos dizer assim, para os mais novos, ou para quem é mais velhinho, né? Já vem com esse defeitinho de fábrica, vamos dizer assim. Então, médio de transporte é aquele que tem esta facilidade de transportar essa energia, de partilhar essa energia.
Quando a gente diz e quando a gente fala de médio de transporte, infelizmente muita gente acaba tendo medo de médio de transporte, ou muitos que descobrem que são médios de transporte, eles acabam não sabendo lidar com a sua mediunidade. E muita gente fala, o médio de transporte está sempre carregado. Isso não é uma verdade. Nós temos que entender que se o médio de transporte tem que, por característica, partilhar da energia dos locais e das pessoas, você estar carregado, você não estar carregado, depende muito mais de você do que da espiritualidade. Depende muito mais dos lugares que você frequenta, depende muito mais das pessoas que você partilha a tua energia do que a sua característica mediúnica. Do mesmo jeito que o médio de transporte tem uma facilidade, ele é uma esponja para pegar carrego, espírito obsessor num hospital, ele também é um médio que tem uma facilidade tremenda de ouvir os espíritos amigos e os mentores espirituais e os guias espirituais em algum local de energia positiva. Porque não existe porta aberta só para o negativo. Se você já nasce com essa característica de ser um médium de transporte, isso quer dizer, você é um médium que já absorve das energias do mundo com mais facilidade, você absorver a negativa e a positiva é uma questão de conduta sua e não uma questão de característica. Aí a gente vai estar tirando, né, a nossa responsabilidade, a nossa culpa, que não pode acontecer. Então, o médium de transporte, sim, tem mais facilidade de pegar um carrego e um espírito obsessor, obsediar ele, mas esse médium de transporte também tem mais facilidade de ouvir o seu mentor do que outros médiums. Então, tudo varia muito daquilo que você absorve, daquilo da sua conduta, daquilo que você partilha e tudo isso. A grande questão, e aí a gente precisa pontuar, e isso é importante, é que nós vivemos num mundo por si só já carregado. Tá? Isso não é uma coisa de agora, isso já vem há alguns anos. A gente já tem vivido uma vida muito mais difícil, né? São guerras, são anseios, são depressões, são momentos de vida que a gente tem vivido, que eu falo isso para todo mundo, né, que convive comigo. Se você que passou a pandemia, a sua cabeça tiver 100%, ou você estava dormindo na pandemia, ou você sabe, tá mentindo para nós, porque todo mundo que sai da pandemia ficou com alguma sequela mental, vamos dizer assim, psicológica. Não tá nem falando de energia, estamos falando da cabeça humana mesmo, da mente humana. A gente precisa parar com esse discurso de que tudo é espiritual. Eu sou muito cético com isso. Eu vivo falando para meus filhos, a gente se preocupa muito em estudar os Anunnakis, os reptilianos, de estudar os seres e os sucúbulos e incúbulos e o planeta e os exilados de Capela e tudo isso, e a gente pouco se preocupa em estudar algumas coisas do nosso dia a dia, como por exemplo, vou tentar ouvir mais os meus irmãos e tentar entender que cada um pode conviver com o seu defeito, eu tenho que parar de julgar a vida alheia. Então, a gente precisa entender que hoje a gente já vive um mundo que por sua energia si só, já é um mundo com uma energia um pouco complicada, um pouco triste demais. Muitas pessoas hoje sofrem com os maus do desequilíbrio psicológico, do desequilíbrio mental, que são as depressões, a síndrome do pânico, uma série de outras coisas que as pessoas têm. Eu mesmo também tenho, depressão em alguns momentos, já sofri com síndrome do pânico, hoje graças a Deus é muito mais controlada do que era, apesar que muito tempo que eu já não tenho crises, mas já tive crise de síndrome do pânico. Pai Léo, mas pai de santo com síndrome do pânico? Sim, eu gostei de uma coisa do último vídeo, que o pessoal falou, nossa, o Pai Léo fala de uma forma que ele é categórico e ele bota a cara a tapa, né? Ou falar o português claro, né? Bota a bunda exposta na janela, como dizia o Gonzaguinha. Porque sim, ninguém é melhor do que ninguém. A gente precisa quebrar esse patamar e essa redoma que nos colocam, principalmente nós dirigentes. Pai Léo, mas um dirigente sofre sim. Dirigente tem momentos de tristeza, tem momentos de depressão, tem momentos de síndrome do pânico, tem momentos que não acredita na sua fé, tem momentos que passa aonde a sua espiritualidade e a sua fé, ela é testada e a gente às vezes não passa no teste mesmo, tá? Isso faz parte, nós somos seres humanos, nós somos melhores do que ninguém, isso não muda nada. Eu ser dirigente,
não muda, não faz eu ser uma pessoa melhor do que ninguém, não faz eu ter mais poder do que ninguém, eu não vou para o céu mais rápido do que ninguém, vou às minhas provas e expiações a passar no umbral como todas as pessoas. Então não coloquemos ninguém nos pedestais, porque todo mundo é ser humano e todo mundo é falho. Então, a partir do momento que a gente entende que todo mundo vive hoje numa certa vibração um pouco mais voltada para a negatividade, e não estamos falando de espíritos negativos, estamos falando da nossa própria mente, é lógico que um médio de transporte vai sofrer muito mais do que antigamente sofria, porque a energia do mundo hoje é uma energia um pouco mais complicada. Mas aí, volto a dizer, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente partilha e com o que a gente troca a nossa energia e os ambientes que a gente vai. A gente pode se blindar? Não. Se blindar em que sentido? Pai Léo, eu sou médio de transporte e trabalho no hospital. Eu vou pedir a conta do meu emprego, vou ficar sem emprego, e aí eu não vou ter dinheiro para pagar meu aluguel, e aí a minha vida vai dar toda para trás? Não, de jeito nenhum, você não vai fazer isso. Agora, nós precisamos entender, e aí o médio de transporte precisa entender, o que para ele vai equilibrar e o que vai fazer com que ele seja um médio de transporte, mas mesmo um médio de transporte que não sofra tanto com a energia dos outros, se resguarde um pouco mais. E aí a gente poderia ter várias receitas aqui, tapar o umbigo, tomar banho de erva, resguardar os pensamentos, tudo isso é válido, mas cada médium vai entender o que para ele precisa. Entendam? Para cada característica, vamos dizer assim, existe um remédio diferente. É igual uma dor de cabeça. Tem gente que toma um remédio X, tem gente que toma paracetamol, tem gente que toma anti-inflamatório, tem gente que toma relaxante muscular. Cada um toma um remédio que para si tem mais efeito. Então, um médio de transporte, não que médio de transporte seja uma doença, não é uma doença, tá? É uma característica e, aliás, acho que um dos médios mais importantes para uma corrente, mais importantes para um trabalho espiritual. Então, esses médios que sim, precisam ter cuidados a mais, precisam se preocupar a mais do que os outros com os seus banhos, com suas formas de equilíbrio, ele precisa entender o que para ele equilibra. Talvez para algum médio específico, né, para o Zé, o banho de erva, mas para o João funciona mais ele fazer uma meditação. Para a Maria funciona mais ela fazer uma afirmação de velas. Pro Pedro funciona mais ele ir no terreiro tomar um passe. Ele não pode ficar tendo que tomar passe aquela semana. Então, isso varia muito de médium para médium. Para a gente poder entender como eu sei se eu sou médium de transporte ou não, você vai saber se você é médium de transporte, principalmente se você vai nos lugares e em determinados locais ou com determinadas pessoas, você sente um peso muito grande. O que é um peso muito grande? Vontade de dormir, vontade de sair correndo dali, tonturas. Essa é a forma mais fácil, tá? Da gente entender se a gente é médio de transporte. Se a gente consegue, de uma certa forma, sentir um desconforto em alguns ambientes assim que você entra, ou com algumas pessoas assim que elas chegam. Poxa, sempre que pessoa tal chega perto de mim, eu sinto esse desconforto. Esse desconforto possivelmente seja uma característica de você ser um médium de transporte. Se você está acostumado a passar mal nos lugares por energia ou com algumas pessoas, possivelmente você seja um médium de transporte. Existe também uma relação com alguns orixás, principalmente filhos de Oxóssi, filhos de Obaluaê, filhos e filhas de Inhansã, são as pessoas mais suscetíveis a serem médios de transporte. Então, se você tem esses 3 orixás na sua coroa, e principalmente se ele for o seu chefe, o seu guia de frente, o seu orixá de frente, ou se ele for o seu orixá companheiro, que é o seu segundo orixá, provavelmente você seja médio de transporte. Pai Léo, mas o que é orixá de frente? O que é orixá companheiro? Aqui no canal, a gente tem vídeos explicando o que cada orixá representa na nossa coroa, aquilo consegue te explicar aquele vídeo. Então, se você tem esses orixás, provavelmente você seja um médium de transporte. Qual é o cuidado que você deve ter? Se equilibrar. Sempre manter sua vela de anjo da guarda acesa, mas manter seus banhos em dia, manter as suas firmações em dia, sua casa de Exu, mas principalmente manter-se em equilíbrio com você mesmo, que aí é o mais difícil. O que é manter em equilíbrio com você mesmo? É entender que
você tem essa característica e por você ter essa característica, você precisa tentar sempre estar em paz consigo mesmo. Ouvir os seus pensamentos, entender quem você é, não conflitar consigo mesmo, não deixar, porque é importante a gente falar isso. O desequilíbrio lá de fora, ele só vai entrar para te desequilibrar se você permitir. Lógico, o médio de transporte é mais suscetível a esses desequilíbrios? Sim, porque o médio de transporte ele é mais frágil a humores e energia dos outros. Então a energia dos outros acaba vindo com mais força. Agora, se o médio de transporte ele mantém-se em equilíbrio, esse médio de transporte ele está em paz consigo mesmo, ele está no momento que ele consegue entender qual é a forma que ele está vivendo, ele está tentando ser feliz com aquilo que ele tem, ele não está se rejeitando, ele não está demandando contra si mesmo, sendo um inimigo de si mesmo. Essa é a grande questão. Se o médium conseguir não fazer isso, não demandar contra si, não implodir a sua energia de dentro para fora, não abrir portas e portais de dentro para fora, ele vai conseguir ser mais equilibrado e ele vai sofrer menos com as alterações mundanas e de terceiros e dos ambientes. Então, a porta abre-se sempre de dentro para fora. A questão é que o médio de transporte quase não tem tranca nessas portas, né? Essa é uma característica. Então, ele precisa sempre estar tomando cada vez mais a energia, ele tem que estar, né, vigilante com a sua energia para cada vez mais ele sofrer menos com essas interferências. Então, médio de transporte é o médio que transporta energia com mais facilidade, é o médium esponjinha, mas que não é um médium problemático, é um médium que só tem que aprender a lidar consigo mesmo e aprender a ter métodos de equilibrar de forma mais fácil, tá? É uma característica mediúnica. Agora a grande questão é, médio de transporte é médium ruim? Não, ele é um médium ótimo, porque ele, do mesmo jeito que ele tem facilidade para o negativo, ele tem para o positivo. É só ele entender com que ele tem que se conectar. Coloca aqui embaixo se você é médio de transporte e qual é o teu orixá, para a gente fazer essa relação, para saber quais orixás têm mais médios de transporte. Isso é importante para a nossa pesquisa também. E conta o seu relato, conta a sua questão. Se você é médio de transporte, às vezes, se você tem essa dúvida, coloca aqui embaixo, a gente tenta responder para você dentro das suas características. Conta aqui para nós como que funciona esse fenômeno com você. Agora, se você quiser saber mais, e aí o médio de transporte, sim, ele mais do que os outros precisa disso, procure um terreiro. Um abraço, saravá, e não tenha medo que a mediunidade não é fardo, é bênção. Um abraço, saravá e até mais.